eu sou a Luana Lessa e vamos falar um pouquinho sobre as organizações não governamentais. Vamos entender o papel internacional que essas organizações têm. Primeira coisa, para você entender o que é uma organização não governamental, também chamada de ONG, né? Aqui esse S são um plural delas, né? Elas são consideradas como organizações que pertencem a um terceiro setor, né? Essa imagem aqui mostra pra gente um terceiro setor. Você percebe aqui que tem um mundinho, né? Isso aqui seria um mundinho e várias mãos se encontrando, né? Como se fosse uma proteção a esse mundo. O que é esse terceiro setor? O terceiro setor, vocês podem confundir, às vezes, com o setor terciário, com terceirização, essas coisas assim, mas não tem nada a ver. O terceiro setor, ele faz parte de um grupo, ele pertence, né, ele acopla nele um grupo de organizações que são privadas, mas sem fins lucrativos. Quem é o primeiro setor, então? O primeiro setor é a organização governamental, ligado ao governo, né? O segundo setor seriam empresas privadas, ou seja, organizações privadas com fins lucrativos. E o terceiro setor seria as empresas privadas, organizações privadas que não têm fins lucrativos. A finalidade delas é o quê? Lutar por algumas causas. Então, ela está ligada com a luta, uma luta ambiental, principalmente, e uma luta social. Então, ela está ali preocupada com principais fatores de desigualdade, de acesso, desigualdade de direitos, direito à própria vida. Ela está ligada com, por exemplo, desmatamento. Ela está preocupada com esses problemas ambientais. Então, tudo isso aqui é a ideia que uma ONG vai defender. Ela pode defender diferentes opiniões sobre causas ambientais e sociais, mas a finalidade dela é sempre uma finalidade de tentar uma melhoria, né, de atuar nos problemas onde os estados acabam não tendo tanta eficácia sobre esses problemas. Então fica ali aquele problema e se não está sendo tão bem resolvido, a comunidade civil vai começar a pensar sobre isso. O que seria essa comunidade civil? Seriam as pessoas que não fazem parte, né, do militarismo, mas seriam pessoas, o cidadão normal, que precisa, né, repensar ao modo de sociedade que vive. E aí, essas pessoas que não têm, muitas vezes não têm um cargo público, não é um funcionário do Estado, mas que está preocupado com problemas que dizem respeito ao seu espaço de vida, ou, quiçá, problemas ambientais maiores, como, por exemplo, o aquecimento global, que é um problema em escala global, e olha aí a gente falando de escala. Se vocês tiverem dúvida de escala, procure nos nossos vídeos. Lá você vai entender um pouquinho do que é isso, as escalas pequenas, escalas grandes. Mas quando a gente fala de uma escala global, né, a gente está falando de um problema muito maior, porém, ele vai adentrar cada local, né? Cada local vai sofrer alguma influência do aquecimento global. Então, faz parte da importância, né, de qualquer sociedade pensar sobre isso. Então, as ONGs têm por finalidade pensar em resoluções ligadas a causas sociais e causas ambientais, onde o Estado, os governos, muitas vezes não resolvem. Então, a gente percebe que cada vez mais cria-se espaço para essas ONGs trabalharem, uma vez que esses espaços são criados pela globalização. Você tem mais acesso aos espaços a partir do momento que esses espaços se tornam integrados em redes de comunicação, em redes, né, de transportes. Então, o mundo globalizado faz com que a gente tenha uma maior visibilidade das ONGs. A gente sabe quem são elas, de repente,
de alguma ONG muito famosa ligada, de repente, a um desmatamento. Há, por exemplo, o degelo das calotas polares, gerando a perda de habitats de alguns animais. Então, a gente percebe aí que cada vez mais uma ampliação e uma necessidade de atuação dessas ONGs. Porém, muitas vezes tem críticas também à atuação dessas ONGs. Por exemplo, críticas de que às vezes elas não têm o mesmo discurso porque vão defender opiniões diferentes de resolução de problemas. Algumas vão tentar pensar em resolver esse problema, mas aliar ele também com um olhar mais voltado para um desenvolvimento econômico. Então, tem todas essas questões, mas é fato que essas ONGs estão ampliando cada vez mais o seu papel no mundo, e isso é desenvolvimento da nossa condição de globalização. A gente percebe também que essas ONGs, elas possivelmente adentram países que são periféricos, e você, de repente, já ouviu falar de alguma ONG famosa, ou inclusive ONGs brasileiras. Nós temos ONGs brasileiras, nós temos algumas ONGs que são bastante influentes, principalmente quando a gente pensa no nosso maior recurso natural que está aí. Sempre a gente pergunta ali como vai ser a Amazônia no futuro, se a gente continuar desmatando. É um processo longo de desmatamento e que a gente continua acontecendo e que precisa ser repensado, e tem ONGs pensando nisso. Algumas ONGs são, inclusive, internacionais e estão pensando nessa questão ambiental. Claro que isso bate com os interesses políticos de cada estado e principalmente com os interesses políticos da soberania brasileira. Então, é sempre um ponto delicado com relação a extrapolar fronteiras, e isso também é, de certa forma, um benefício referente às ONGs, porque uma vez que elas não são o primeiro setor, ou seja, ligadas a um governo, elas não têm a atribuição de se manter dentro do seu território. Ela pode expandir para outros territórios, extrapolar fronteiras para tentar lutar sobre essas causas sociais. Então, gente, para resumir um pouquinho o que eu expliquei aqui para vocês sobre as organizações não governamentais e esse papel atuante cada vez mais no cenário internacional, eu te expliquei aqui que elas são organizações sem fins lucrativos. Para ser uma ONG, não pode ter a questão lucrativa, ela tem que ser sem fins lucrativos. E o fundamento dela é lutar ou pensar ou resolver problemas que estão ligados a causas sociais e estão ligados a causas ambientais, tá? E ela só surge por isso porque em alguns locais a gente não tem uma atuação perfeita dos estados. Então, alguns lugares ficam vulneráveis. É quando você vê, assim, de repente, um espaço dentro do próprio Brasil onde está acontecendo um desmatamento ou está acontecendo alguma forma de não olhar direito para as necessidades de uma determinada comunidade, e essa comunidade às vezes requer o Estado, mas o Estado não dá atenção devida, e é aí nesse buraco, né, nesse chamado gap, que entram as ações de algumas ONGs. Então, gente, fiquem à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.